Nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar como tu pode dobrar suas chances de encontrar as melhores emissões do mundo das milhas usando o Timeline. Tem um movimento que está acontecendo nos programas de fidelidade nacionais, que é o de descentralização de emissões. Quem entender esse comportamento vai sair na frente de 95% dos outros milheiros que estão ignorando esse acontecimento, que agora pode estar na palma da tua mão. Então, se tu tem interesse em entender como aplicar essa parte mais estratégica de milhas, ou se tu tá já inserido no universo das milhas, mas quer ter resultados mais fortes, como os meus, como os dos meus alunos, que eu vou te mostrar até agora, assiste esse vídeo com atenção, porque ele realmente pode mudar um modo como tu viaja. Se tu já tem contato com o mundo das milhas, é bem provável que tu aprendeu a escolher um programa de fidelidade para fazer as tuas emissões da seguinte forma. Eu vou decidir o meu objetivo de viagem, eu vou ver qual programa tem companhias aéreas que operam as rotas que eu quero fazer, vou ver qual delas é a mais barata ou é a mais fácil para que eu acumule milhas e vou focar nisso. Na teoria, isso é lindo e realmente ainda pode funcionar para alguns objetivos de viagem. Na prática, isso pode levar meses e meses é o suficiente para tudo mudar no mundo das milhas. O risco acaba ficando muito alto seguindo essa técnica, seguindo esse padrão mais conservador, mais tradicional de considerar onde fazer emissões usando milhas. E aí, moral da história, pode funcionar e até dar certo, só que o risco é muito alto e tu acaba perdendo muitas oportunidades boas no caminho por focar em apenas um programa de fidelidade para acumular milhas. Vou te dar um exemplo, tá? Só para ir para os Estados Unidos em rota direta, boas rotas, vamos colocar assim, ou até uma conexão, a gente tem 13 boas opções. 13 boas opções. Eu duvido que nesse modelo tradicional de entender qual programa de fidelidade tu vai focar, tu está considerando essas 13 opções, cada uma delas de forma detalhada. Acontece que cada programa de fidelidade, em relação a todas essas 13 opções de rota, se comporta de maneira diferente em relação a como oferece, a quanto oferece aquelas passagens aéreas e em que condições. E é esse pequeno detalhe de identificar o comportamento de cada companhia aérea em relação a cada rota que atualmente te permite garantir as melhores emissões dos programas de fidelidade nacionais. O fato é que um novo movimento, o de descentralização de emissões, está rolando nos programas de fidelidade nacionais e que quem entender isso vai encontrar mais emissões do que os outros. Quando a gente desenvolveu toda a tecnologia por trás do Timeline, a gente pensou de forma muito clara para quem ele vai ser incrivelmente útil. E são pessoas que já sabem acumular milhas aéreas, mas simplesmente nunca encontram boas emissões. É aquele clássico, eu vejo um monte de gente postando um monte de emissões vantajosas e eu não sei onde elas estão. Ou para quem já está também no mundo das milhas, já sabe pesquisar e fazer boas emissões, mas quer turbinar os resultados, adicionando principalmente emissões de oportunidade. Porque uma coisa são grandes emissões em classe executiva, tabelas fixas, coisas que eu preciso saber quais são e como eu pesquiso. Pronto, não há nenhuma outra variável, grande variável envolvida, como, por exemplo, o dinamismo da tabela, a precificação que muda constantemente. Aquelas são as rotas e elas costumam custar isso e eu pesquiso dessa forma para encontrar. Se tu já domina essa parte, mas tem dificuldade de garantir aquelas super emissões que os programas de fidelidade nacionais oferecem, mas que aí tu fica assim, putz, eu não tinha milhas lá naquele programa, então eu não pude aproveitar. E também é muito para quem quer descobrir mais a fundo as melhores oportunidades que um programa nacional oferece. Porque as 3 companhias aéreas nacionais são aquelas em que a gente tem facilidade de acumular milhas, mas a gente tem maior dificuldade de encontrar boas emissões. O Timeline encontra esses padrões e te diz quais são as janelas mais vantajosas dentro desses programas. Mas antes de eu começar a te contar como é que o Timeline funciona, vamos dar uma olhada se isso realmente é verdade, se ele realmente funciona. Olha só, eu recebi um WhatsApp essa semana de uma aluna minha, da Karen, que ela disse bem assim, Dani, eu vou compartilhar contigo, vou te passar um resumo aqui das minhas viagens em 2023, em que eu fiz compras com milhas. Essas viagens não têm relação com viagens mensais do meu marido. Ele faz viagens todo mês a trabalho, né? Foram feitas exclusivamente com as milhas que eu acumulei, com os conhecimentos da Traveler. Pode colocar no teu site. E aquela lista. Viagens de 2023. Olha isso. Janeiro, Porto Alegre, Rio. Março, Porto Alegre, Rio. Abril, Rio Jeri, caraca. Julho, Porto Alegre, Salvador, em julho.
Agosto, Porto Alegre, São Paulo. Setembro, Porto Alegre, São Paulo. Outubro, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Porto Alegre, São Paulo de novo em outubro. Em novembro foram para Los Angeles. Novembro também de Los Angeles para Las Vegas. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. São 21 emissões. Tá bom, né? E quase não comprei pontos, muito acúmulo orgânico. A Amazon é meu supermercado. Segui teus conselhos de ter milhas em todos os programas, que é o que eu estou dizendo que o Timeline vai te proporcionar fazer. Escolher programas que são úteis para os objetivos que tu quer, porque cada um deles vai estimular diferentes rotas. O Tudo Azul está estimulando X rotas, LataPass está estimulando rotas Y. Tu vai entender quais são essas rotas, tu vai ver quanto em média é a precificação e em que período do ano, para quantos meses para frente eles costumam liberar essas emissões por esses preços. E aí tu vai ver, opa, meu objetivo é Nordeste, eu tô vendo que o Tudo Azul está estimulando tais e tais cidades do Nordeste nessas condições. Eu vou manter o que a gente chama aqui na Travelly, dentro do nosso método de saldo de oportunidades, que é uma quantidade estratégica de milhas que te permite aproveitar esse tipo de oportunidade que surge sem deixar milha parada, sem deixar dinheiro parado. As minhas malas rodaram muitos aeroportos esse ano, só agradecer por todo o conhecimento e principalmente cautela em relação ao mundo das milhas. Aí eu até falei, né? Caso céu, que resultados magníficos, que venham muitos mais. Já veio, Dani. Vou viajar com 2 amigas, faz tempo que queremos fazer uma viagem só das amigas. Decidimos o destino, Maceió. Então, como gostaríamos de viajar no primeiro semestre, entrei no Timeline e vi que saindo de Porto Alegre para Maceió, a Azul era a melhor opção para abril. Fiz as buscas e emiti as 3 passagens. Dei de presente para uma das amigas a passagem e para outra vendi, o que já vai pagar a minha hospedagem com o valor da venda. É isso que o Timeline faz. E eu fico pensando como é que foi, em que momento a minha história se liga com essa do Timeline. E eu pensei, gente, isso já estava em mim desde que eu era uma pirralha, uma guria, né? Aqui no Sul a gente fala desde que tu era uma pirralha, quando tu era uma guriazinha, assim, uma menina bem pequena. Eu tinha um hábito péssimo, tá? Por quê? Porque eu questionava tudo. Aí eu mantinha registro de tudo. Porque depois eu poderia dizer assim, olha, não foi isso que tu disse. Não foi dessa forma que foi acordado. Então, assim, manter registro, analisar coisas, eu adorava. Eu não sei se tu é dessa época, tá? Mas quando eu era criança, tinha um tênis muito famoso. Isso assim, gente, né? 20 e tantos anos atrás. Da Mary Jane, era um tênis rosa, assim, que todo mundo que tinha mais dinheiro tinha esse tênis. E, obviamente, eu não podia ter esse tênis, né? Não dava. Nunca passei fome, nunca passei necessidade, sempre vivia assim, nossa, super legal, mas era uma classe média super tradicional. Então, assim, um tênis lá cheio das fifirulices lá, não ia dar, não ia rolar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma planilha de quantas idas na venda. Quem foi criança nos anos 90 vai me entender. De quantas idas na venda eu tive que fazer para minha avó para ir buscar cigarro na venda para ganhar daí uns pila, uns trocados que ela me dava até que eu pudesse juntar a quantidade necessária para comprar o tal do meu tênis. Então eu fiz um planejamento lá, né? Minha infância foi muito assim, foi muito interessante e na adolescência eu entrei num programa naquela época que se chamava Junior Achievement. Eu nem sei se isso ainda existe. Mas era um programa de microempresa. Quando tu entrava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tu passava 3, 4 meses, um empreendedor da cidade vinha e acompanhava, e durante aqueles 3, 4 meses tu tinha que montar uma empresa e fabricar um produto, vender o produto, fazer fluxo de caixa, tudo isso. E quem vendesse mais, tivesse mais lucro, claro, uma empresa mais saudável, ganhava lá um prêmio. E a gente fez divisores de página para livro de tecido que a gente cozinhava, fazia eles todos coloridos e nós íamos colocar para vender nas papelarias da cidade. Tu acredita? A gente fez um levantamento de quantas papelarias tinha na cidade, quantas cada um tinha que comprar, a qual deveria ser a nossa margem de lucro para que a gente conseguisse ganhar a competição. Então eu participei de todo esse desenvolvimento. Essa minha paixão por análises, por dados, por padrões, por previsões, isso já vem desde sempre. E isso foi extremamente útil para o timeline acontecer, porque o timeline foi baseado num raciocínio lógico, de observação de mercado que percebia o seguinte: a companhia aérea não é burra e nós também não somos. Juro, porque existem certos padrões que as companhias seguem que a gente
talvez note instintivamente, mas não notava de forma racional ali, com dados na tela. E foi isso que a gente perpetuou através do timeline. A gente deixou palpável esse tipo de comportamento da companhia aérea. E aí a gente consegue dar uma olhada no que eles estão fazendo e aproveitar as melhores oportunidades. Então, se tu pergunta quem eu sou, cara, eu sou a Daniela que foi parar num bar de gangster em Los Angeles porque se perdeu. Eu sou aquela que passou gritando fazendo caiaque nas falésias em Portugal porque não se aguentava de tanta alegria. Eu sou aquela que foi chorando de Santiago do Chile ao Canadá porque estava fazendo a viagem do sonho. Para mim, isso são milhas aéreas. É esse tipo de experiência. Tudo isso que eu te falei, eu não teria vivido se eu não tivesse conhecimento sobre milhas aéreas, como tu também tem. Eu não estou ligando para qual é a melhor classe executiva do mundo, se o programa de fidelidade Advantage é o mais estável e seguro do mundo. Para mim, milhas aéreas tem que ser algo que se conecte com o meu estilo de vida, onde eu tenho também mais facilidade de acumular grandes quantidades a custos baixos. E aí, dentro desses programas, eu encontro as janelas que me permitem ter oportunidades incríveis viajando. E é para isso que o Timeline foi criado. Se tu já está no mundo das milhas, tu sabe que um dos sweet spots de 2023 dentro do Tudo Azul são os voos da United, em classe executiva, para voar para um dos hubs da United, certo? Sem promoção, 154 mil milhas o trecho. Se eu te contar que foi essa emissão que começou o Timeline, tu acredita? A gente costuma ter uma birra com os programas nacionais. A gente acha que tem que ir para os internacionais porque é mais fácil de emitir, porque eles são mais estáveis e, teoricamente, sim, de fato, para alguns tipos de perfil de pessoa, alguns tipos de emissão, eles são mais vantajosos. Agora, é inegável que acumular milhas nos programas de fidelidade nacionais é mais rápido, mais fácil, mais barato. Isso é um fato. E aí eu parei para pensar, percebi o negócio. Conforme os alunos Traveler iam evoluindo na vivência dentro do mundo das milhas, eles iam sentindo mais e mais dificuldade de encontrar boas emissões. É aquela coisa, parece que todo mundo encontra, menos tu, né? E aí eu pensei, não, tem que ter um padrão para a liberação dessa emissão. Porque quando essa emissão surgiu como um sweet spot no início de 2023, eu pensei, caramba, incrível, mas era difícil de achar ela. Eu pensei, tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão de quando o Tudo Azul e a United liberam esse tipo de emissão por esse preço. E tinha. Para chegar nesse padrão, a gente criou o único banco de dados do Brasil que identifica os comportamentos, os padrões de comportamento das companhias aéreas e te mostra quais são as melhores emissões usando milhas desses programas nacionais que usam tabela dinâmica, te entrega quais elas são, separadas por programa de fidelidade, quanto elas custam em média, de onde elas partem e com que antecedência média elas são oferecidas. Com isso, eu consigo fazer a melhor emissão em cada programa de fidelidade nacional pelo melhor preço e, dando um passo a mais, desenvolvendo um pouco o raciocínio lógico, eu consigo juntar até 3 destinos, combinando rotas vantajosas e fazendo até 3 destinos pelo preço de um. E aí foi juntando todo esse padrão que começou comigo num fim de semana, juntando mais de 3 mil emissões inicialmente, que eu identifiquei que esse padrão de comportamento de Tudo Azul com os voos da United no começo da liberação dessa oportunidade era para voar até 60 dias para frente. Até conseguia para 6, 8, 10 meses para frente, mas a imensa maioria de assentos e datas era para voar até 60 dias para frente. Hoje, isso já mudou um pouco, esse padrão já expandiu um pouquinho, então tu já encontra mais datas para voar até 6 meses para frente, em média. E já são, nesse momento, depois de 6 meses desenvolvendo, mapeando e já usando o Timeline, a gente já tem mais de 200 rotas mapeadas nos 3 programas de fidelidade brasileiros. A gente chegou em alguns dados bastante interessantes que eu vou compartilhar contigo agora. Até pouco tempo atrás era muito seguro a gente falar sobre emissão internacional e dizer São Paulo é a origem de boas emissões internacionais. Era muito fácil dizer isso, principalmente no pré-pandemia. Aí a gente passou na pandemia por um limbo, né, onde ficou tudo muito descontrolado, muita emissão vantajosa, e agora a gente voltou aos patamares pré-pandemia em relação a precificações, a oportunidades de acúmulo e de transferência, mas há uma mudança no comportamento de onde estão as emissões vantajosas. Os programas de fidelidade brasileiros estão descentralizando o que antes era, tu quer uma emissão vantajosa para internacional? Cara, já começa a pensar saindo de São Paulo, hoje virou Brasil.
Cada programa de fidelidade, a depender da rota, chega a ter 15 capitais brasileiras com preços atrativos, além de São Paulo. Então, uma das curiosidades para ti, para tu ter noção, tá? Lembra que eu falei há pouco que tinha ali umas 13, 15 rotas vantajosas para a gente chegar nos Estados Unidos de forma vantajosa? Tu tem uma noção de como cada programa de fidelidade tem se comportado? Olha só, Tudo Azul, por exemplo, ele tem liberado com uma frequência quase 2 vezes maior voos a preços atrativos, na casa dos 70 mil milhas o trecho, para voar com a própria Azul, tá? Em comparação ao hub principal da companhia, que é a Campinas. Tem 2 vezes mais voos por 70 mil milhas o trecho saindo de Recife do que saindo de Campinas. Latam Pass, dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu separei. Chega a ser uma ofensa. Para Miami, Latam Pass só ao longo de 2023, na verdade são os últimos 6 meses, o segundo semestre de 2023, foram 15 capitais diferentes sendo oferecidas por 40 mil milhas ou menos o trecho para voar para Miami. A gente teve emissões na casa das 16 mil milhas, 24, mas a média são 15 capitais diferentes por uma média de menos de 40 mil milhas o trecho. Significa que se eu saio de Porto Alegre, eu não preciso procurar saindo de São Paulo. Desde que eu entenda em que momento a Latam libera essas por menos de 40 mil milhas, eu posso pesquisar direto saindo de Porto Alegre. Agora vamos dar uma olhada em Europa. Olha só, a gente tem umas 15 rotas, vamos dizer assim, muito vantajosas para entrar na Europa, tá? Dessas 15, consegue adivinhar qual é o destino europeu que tem mais opções a partir de capitais do Brasil que não sejam São Paulo? Mesma coisa aqui para Miami. É Barcelona. Barcelona, usando o Latam Pass, nós tivemos ao longo de 2023 todas essas capitais oferecendo preços atrativos, que nesse caso a gente considera menos de 60 mil milhas por trecho. Novamente, não preciso sair de São Paulo desde que eu saiba em que momento a Latam, para voar quando a Latam libera esse tipo de emissão. Então, por exemplo, aqui, deixa eu fazer umas pesquisas dentro do Timeline para te mostrar como é que ele funciona, como é que tu pode identificar esses padrões de comportamento e te mostrar também como a Karen fez para identificar essa passagem que ela emitiu para o Nordeste. O Timeline é o nosso software, assim, o orgulho da nossa vida aqui na Traveling. É a parte de emissões de padrão de comportamento de companhia aérea, que é usar do padrão de comportamento das companhias para encontrar as melhores emissões. Elas não necessariamente estarão nos hubs, mas elas vão, tu olhando os diferentes formatos que a gente vai apresentar os dados, tu vai conseguir descobrir emissões que estão estimuladas em cada programa de fidelidade, quais são elas, naturalmente, né? Com que antecedência elas costumam ser liberadas, a que preço, a partir de qual origem e em qual programa de fidelidade. E aí a gente passa a conseguir olhar, opa, olha só, ele vai oferecer para vocês 4 tipos de visualização. E ele é um consolidado de emissões vantajosas mapeadas por nós. Nós não temos acesso às companhias aéreas. Isso aqui é um histórico do que já aconteceu. Toda essa base que vocês estão vendo é considerando somente emissões vantajosas. Com isso, a gente usa um parâmetro para entender o comportamento que aquela companhia de fidelidade está adotando. E com base nesse histórico, a gente vê, opa, eu tenho mais chances de encontrar esta emissão se eu pesquisar dessa forma que está aqui. Então, basicamente, a gente começa assim. Eu vou começar aqui no por origem, e a gente sempre dá para vocês alguns filtros superiores que são obrigatórios. Vamos começar por emissões nacionais. Se ela é nacional, ela obviamente vai ser em classe econômica, e nós temos separadas as regiões aqui do país, e também a gente categoriza tudo que começa fora do país como exterior. Eu vou selecionar, por exemplo, vamos pegar uma coisa diferente, para não pegar, por exemplo, nem São Paulo, Rio, nem nada disso, tá? Nem Porto Alegre aqui, vamos para o Centro-Oeste. E aí a gente tem um histórico para vocês selecionarem. Isso daqui, quando vocês selecionam, a gente está dizendo para o sistema, eu quero que tu só considere as emissões disparadas nos últimos 3 meses, nos últimos 6 ou no último ano. Por quê? Porque conforme for a seleção que tu fizer, a gente vai ter um comportamento diferente daquela companhia aérea.
Uma janela de oportunidade pode ter se fechado, outra pode ter aberto. Eu gosto de usar 6 meses como parâmetro. 6 meses é um parâmetro bastante justo para vocês consultarem. Beleza. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me dizer, a partir de Brasília. De Brasília para onde, quais destinos nós temos mapeado de forma vantajosa emissões que foram disparadas, em qual programa ela foi disparada, qual é a média de milhas por trecho que ela foi disparada, a antecedência média que ela foi disparada e a quantidade de vezes que ela apareceu. Eu vou para baixo, eu consigo ver isso para Campo Grande também, para Cuiabá, para Goiânia, ou seja, está bem separadinho pela região centro-oeste. E aí eu começo a considerar a seguinte coisa: o meu raciocínio lógico nesse momento precisa do quê? Ele precisa saber interpretar essa coluna aqui, ó, de meses de divulgação. Significa que a média de origem Brasília com destino Aracaju dentro de Latam PES por esse preço a gente encontrou para voar em média 3,9 meses para frente. O que mais aqui? Porto Seguro dentro de Latam PES para voar em média 10,6 meses para frente. Significa que se eu pesquisar nesse período, as minhas chances são maiores. Vamos testar esse aqui de Porto Seguro? Hoje é dezembro, 4 de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 10 meses para frente. 4 de outubro, aproximadamente 10. Mas são 10,6, é quase 11. Então, eu vou dar uma pesquisada mais para o final do mês de outubro. Eu vou lá, é Brasília, BSB, BPS, que é Porto Seguro, aqui está Econômica, e eu vou pesquisar, por exemplo, um pouco mais por final, né? Então, talvez dia 22, ó. Observa que quase não tem tabela mais para frente. Vou botar do dia 22 ao dia 26, de terça a sábado, já para ficar bem quebradinho, e vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Voltando aqui, eu consigo ver que a média vantajosa encontrada é de 8.700 pontos. Ó, 9.000. É muito próximo dos 8.700 que a gente encontrou. É muito próximo. Agora, nossa, deixa eu somar e ver, por exemplo, essa daqui, ó, de BSB para Londrina. Cara, 1,5. Vai cair em altíssima temporada. Eu tenho que avaliar esse tipo de coisa também. Sempre que cair em altíssima temporada, eu tenho que me lembrar que o programa de fidelidade, aqui dentro do timeline, estão incorporados Tudo Azul, Latam PES e Smiles, e eu tenho que entender que a tabela deles é dinâmica. Portanto, ela vai sofrer uma alteração muito forte em altíssima temporada. Dezembro, janeiro, julho, feriadões, carnaval. Então, é natural que se eu chutar para frente e calcular esse período histórico aqui para frente, nessa antecedência, se ela cair em dezembro, janeiro, julho, eu tenho que entender que não vai funcionar via de regra, porque a tabela é dinâmica. Então, o timeline está aqui para ajudar vocês a identificarem comportamentos padrão das companhias aéreas brasileiras para dobrar as chances de vocês encontrarem emissões no simples. Aí, a partir delas, vocês podem até quebrar emissões. Por destino, por exemplo. Então, por destino, a visualização é o contrário. Eu vou pegar dessa vez uma internacional, eu vou manter classe econômica, vamos deixar a América do Norte e o histórico também de 6 meses. Beleza, aí olha só o que ele começa a me mostrar. O destino primeiro e quais são as origens que teve disparo para ele. Cancún, por exemplo, é super estimulada. E olha só, tudo em Latam PES. Eu consigo ver que a partir de Aracaju para Cancún saiu, de Belo Horizonte para Cancún saiu, de Brasília para Cancún saiu, de Goiânia para Cancún saiu. Vamos fazer mais um teste. Vou pegar Goiânia, por quê? BH está super estimulado. É claro que se eu procurar vai ter alguma coisa super vantajosa. A mesma coisa Porto Alegre, São Paulo, Rio. Não, Goiânia é um pouco mais chato. 4,2 meses para frente. Então, 4 de dezembro, 4 de janeiro, 4 de fevereiro, 4 de março, 4 de abril. Ponto 2 é meio mês, né? Então, tá, eu posso tentar pesquisar início de abril, metade de abril. E aí, agora a gente começa. Vamos testar. Vem aqui em Latam de novo. E aí eu tenho GIN, que é Goiânia. Eu tenho
Cancún, que é Cancún, e eu vou pesquisar metade do mês, por exemplo. Cadê? Abril. Vamos ver se vai funcionar. Sei lá, de 17 aqui, abril a 24. 44? Vamos ver a média aqui. Ó, 44, 43. Tá, e se eu pesquisar no início do mês? Sei lá, vou pesquisar de 4. Vamos ver o que vem. Olha aí, 44. Lembra que eu falei que companhia aérea tinha padrão de comportamento? E que a gente consegue identificar o padrão de comportamento da companhia aérea? E que quando a gente faz isso, a gente dobra as nossas chances de encontrar boas emissões? Aí eu vou mostrar mais uma coisa. Vocês têm também uma visualização por programa. E aqui a gente tem uma visualização por saldo de oportunidades. Aqui é só vocês virem. Cara, eu quero ter uma noção de internacional, classe econômica para a América do Norte nos últimos 6 meses. E a gente vai te dizer, em cada programa de fidelidade, aí o que a gente faz aqui? A média de todas as emissões que a gente disparou para aquele destino, né? Continente de destino, no caso. E aí a gente dá uma média geral. Olha, por segurança, se tu não quer manter um saldo muito gigantesco, muito grotesco em cada programa de fidelidade, mas tu tem a intenção de ir para a América do Norte, tá aqui, ó. Um saldo seguro por trecho por pessoa na Latam, um saldo seguro por trecho por pessoa na Smiles e um por trecho por pessoa no Tudo Azul. Aí, a partir disso, é claro, tu tem que desenvolver um pouco mais a pesquisa um pouco mais específica para saber que talvez no Tudo Azul precise de 69, aí tu vai aumentar um pouquinho, sabe assim? Mas isso aqui é uma forma super segura. A mesma coisa, ó, vamos dentro do país, para a gente não ficar usando só a internacional. Aí vai ser América do Sul, naturalmente, porque estamos no Brasil, né, gente? América do Sul. Olha só isso aqui. Olha a média de milhas por trecho para tu manter em cada programa de fidelidade. Olha a quantidade de emissões que a gente tem para embasar o padrão. É muita emissão. Isso aqui, gente, é claro que vai ter emissão que tu vai pesquisar e não vai bater tão certo e tu vai ter que avaliar. Peraí, será que tem alguma coisa acontecendo naquele destino? Será que já bateu alta temporada? O que pode estar influenciando nisso? A janela de oportunidades pode ter fechado. Então, não pesquisa aqui para um ano. Um ano usa por curiosidade, para tu assim, deixa eu dar uma olhada como é que era, para eu entender o que mudou, o que não mudou. Se não, trabalha com 13, 6 meses. É muito seguro daí. Essa visualização por programa de fidelidade que eu não mostrei, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela vai servir para mostrar a vocês como é que funciona a descentralização que eu falei. Se a gente pegar aqui, ó, a América do Norte, 6 meses, ele não vai mostrar o destino, gente, ele vai mostrar somente a origem e o programa, porque tu já filtrou aqui em cima que é a América do Norte. Por quê? O objetivo nessa visualização é saber quais são as origens que têm uma diversidade maior a preço atrativo, que é o que eu expliquei de descentralização. Me olha a América do Norte, todas as origens que teve só nos últimos 6 meses disparados. Olha isso aqui, ó. Olha Rio de Janeiro, a quantidade que teve. Olha aqui em cima, me olha Belo Horizonte. O que eu falei, gente, para vocês? Que Belo Horizonte era a segunda capital do Brasil com mais emissões vantajosas saindo em termos de diversidade de destino. Tem tutorial aqui dentro, tem uma curadoria mensal. Aqui. Eu faço mensalmente uma curadoria e subo para vocês aqui, dizendo quais são as janelas de oportunidade que se abriram, quais são as janelas de oportunidade que se fecharam. E aí, o que eu faço? Ó, eu vou fazendo isso daqui. Eu vou trazendo detalhes. Gente, isso aqui voltou a aparecer. Ó, isso aqui é uma novidade. E eu vou trazendo. Isso aqui voltou a aparecer. Gente, olha só. Smiles, voos em classe executiva com origem e destino no exterior estão super, super estimuladas. Aí eu boto as rotas e os preços, tá vendo? Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem combinar. Poxa, se eu posso voar em classe executiva super vantajosa de São Paulo para Miami, o que a gente fica disparando direto na lista de oportunidades, gente? São Paulo, Miami em classe executiva da American Airlines, não é? Não ficamos a rodo, não é quase todo dia que a gente manda isso aí? Olha isso aqui, de Miami para Paris, de Nova York para Milão, de Paris para Nova York. Vocês podem combinar atualmente Europa e Estados Unidos de uma forma incrível. E aí, todo santo mês eu subo
fazendo uma análise das janelas que estão abrindo, das janelas que estão fechando, de coisas que vocês deveriam prestar atenção em cada programa de fidelidade, ó, nacionais, aqui a gente fez toda uma pegada, aqui, nacionais, peraí, ó, nacionais no Tudo Azul. Então, eu faço essa análise mensal para vocês. Vocês não só têm acesso ao dado para pesquisar como vocês querem, mas eu faço a curadoria para vocês todo mês. Tu pode fazer as coisas do jeito mais difícil. Tu pode ir desbravando sozinho, tentando fazer pesquisas, dezenas de pesquisas diárias nesses programas de fidelidade de tabela dinâmica. Pode conversar com zilhões de pessoas para daí começar a entender o comportamento e tá tudo certo, tu vai conseguir chegar em boas oportunidades. Agora, essa centralização de informações que a base do Timeline oferece de cada programa de fidelidade nacional simplesmente vai dobrar as tuas chances de encontrar boas emissões e vai te colocar numa velocidade que outro tipo de conteúdo, outro tipo de grupo não consegue te colocar. Porque nós temos dezenas, centenas de emissões adicionadas mensalmente. Nossa primeira grande meta é chegar em 100 mil emissões mapeadas. Imagina o tamanho do entendimento de comportamento de companhia aérea que a gente vai ter quando a gente chegar nesse nível. E eu quero que tu esteja conosco. Então eu preciso te dizer para tu não terceirizar a responsabilidade. Fazer pesquisa de passagem aérea pode drenar muito a tua energia, pode te deixar nervoso, mas o Timeline chega para facilitar a tua vida em relação a isso. Ele chega para te dizer, olha, se tu pesquisar dessa forma essa passagem aérea, as tuas chances são muito maiores. Eu sei que a gente quer que outras pessoas façam, eu sei que a gente quer soluções mágicas, coisas prontas, só que isso não existe. E quanto mais a gente terceiriza a responsabilidade por algo, mais tempo a gente leva para que aquilo aconteça. O que te afasta de bons resultados usando milhas aéreas não é o modo como tu pesquisa, não é não saber pesquisar as passagens aéreas, é não ter acesso a informações como essa, que identificam padrões de comportamento de uma companhia aérea. Tu já tem tudo o que tu precisa de conhecimento sobre acumular milhas aéreas, tu tem conhecimento sobre boas emissões de maneira geral. Eu agora quero com o Timeline te colocar em outro nível em relação a principalmente a emissões de oportunidade. Aquelas janelas que fazem todo mundo dizer, pelo amor de Deus, como tu viaja tanto e fazer missões tão baratas. É para isso que o Timeline existe. É tudo sobre estar no ambiente certo. Então, se tu ficou impactado com o que o Timeline pode te oferecer, o próximo passo é tu dar uma olhada aqui abaixo desse vídeo na oferta absurda que eu tenho para que tu faça parte do Timeline. E eu te vejo aqui do outro lado.